Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo, em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos comentar sobre o caso do Wellington Paulista, onde o Fortaleza dificilmente vai liberar o atleta para alguma equipe nessa temporada. O caso do atacante Robson, do Curitiba, que vai ficar sem contrato já agora no término da Série A. O PSTC lá do Paraná, que já tem um acordo bem encaminhado para retirar esse processo de ação, que o Cruzeiro está impossibilitado de contratar jogadores. E o futuro de 3 jogadores experientes aqui na Raposa, que ainda tem seu futuro bastante incerto. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Vamos começar falando sobre o PSTC lá do Paraná, onde já na noite dessa sexta-feira o André Mazzuco deu uma entrevista ao Globo Esporte falando que ambas as partes já têm um acordo bem encaminhado, e também o dirigente lá da equipe do Paraná falou que dá para pensar positivo sobre essa relação e um andamento bem interessante nas conversas nos últimos dias. Bom, o próprio diretor da Raposa, que já vem falando desde o início dessa semana que o Cruzeiro, a maior preocupação nem é esse caso em relação à FIFA, e sim tem outras coisas mais importantes, principalmente porque, assim, pelo que parece, ambas as partes já estão chegando a um acordo. Lembrando que o Cruzeiro está impossibilitado de contratar qualquer jogador desde o final do mês de novembro, quando ainda o Filipão estava treinando o Cruzeiro e tudo mais. Isso porque o PSTC cobra algo próximo de R$2.400.000 por 20% do zagueiro Bruno Viana, que foi vendido a uma equipe da Grécia lá em 2017. Esse valor representava 20% da sua transferência. Enfim, o Cruzeiro que não pagou e agora está assim com um monte de dívidas, principalmente das antigas gestões, mas pelo menos ali, depois que teve a venda do Jadson e do Kaká, o Cruzeiro levantou algo próximo de R$17 milhões. E como eu já disse várias vezes, esse valor vai somente assim para pagar salários atrasados e outras dívidas que o Cruzeiro ainda tem pendente. E o Cruzeiro corre agora contra o tempo para poder registrar esses jogadores no bid da CBF, no máximo na próxima sexta-feira. E o Sérgio Santos Rodrigues afirmou que no máximo, assim, eu acho que na segunda ou terça já deve resolver toda essa situação, porque senão o Cruzeiro não vai poder contar com 6 jogadores que já contratou, ao menos ali para a estreia do Campeonato Mineiro. Já foram o caso dos volantes Matheus Neres e Matheus Barbosa, lateral esquerdo Alan Ruschel, o Marcinho, além dos pontas Bruno José e também do Felipe Augusto. Temos que falar também sobre 3 jogadores experientes no elenco do Cruzeiro que ainda tem seu futuro bastante incerto aqui na Toca da Raposa. Bom, o primeiro deles é o Henrique, jogador que não atua desde o dia 8 de outubro e desde então assim sofreu uma lesão no joelho e não entrou mais em campo. A expectativa primeiramente era que ele voltava ainda no ano de 2020 para a disputa da Série B, mas depois disso só teve mais complicações e recentemente ele fez uma cirurgia na última semana e ainda nem se sabe o prazo de recuperação para o jogador. Que isso prejudica ainda mais o Cruzeiro, porque assim, ele não vai poder jogar, o que dependendo do ponto de vista pode ser bom ou ruim, depende de cada torcedor, mas também porque dificilmente uma equipe vai demonstrar interesse nele por empréstimo ou contratar em definitivo, porque está lesionado e nem sabe quando vai voltar. Ele que foi emprestado no início da temporada passada para o Fluminense, por lá ficou menos do que 10 jogos, disputou somente o Campeonato Carioca e chegou ao Cruzeiro ali depois de jogar poucos jogos no Brasileirão e tinha uma expectativa de ser o titular, mas não estava jogando absolutamente nada e no final das contas a dupla de volante ficou mesmo o Jadson Silva e o Adriano. O outro que é o Léo, que no mesmo caso do Henrique aceitou reduzir seu salário para 150 mil por mês e o previsto era para esse ano agora de 2021 no Cruzeiro na Série A, ele receberia a compensação financeira, que acabou não acontecendo e nem sei o que o Cruzeiro vai fazer em relação a isso, mas enfim, o Léo que ganha 150 mil por mês e é um caso também a se pensar. Isso porque, assim, ele está numa situação muito complicada, que vem passando por alguns processos de recuperação de lesão também no joelho direito, e não se sabe quando vai voltar em campo, mas eu acho que no máximo até, sei lá, já nessa reta final do Campeonato Mineiro ali, antes de iniciar o mata-mata, o Léo já deve ter condições de entrar em campo. Que no ano passado foram 21 partidas, marcou ainda um gol naquela vitória contra o Guarani, mas foi só. Que estava tendo um desempenho também bem abaixo do que o esperado e bem abaixo também do que as últimas temporadas. Recentemente foi especulado que o América Mineiro teve interesse na contratação do jogador, mas uma coisa que impediu esse acerto foi justamente essa questão salarial. E tem que ver uma coisa também que é assim,
o Kaká já saiu e agora o Cruzeiro só tem a opção do Paulo e o Ramon, além do Manuel, que o Manuel dificilmente vai ficar, por exemplo, até terminar seu contrato em junho. E mesmo assim o Cruzeiro já tem que pensar em uma solução, porque só contratou até o momento o Eduardo Brock, que deve pelo menos anunciar mais umas 2 contratações de zagueiro, prevendo ali pelo menos a saída do Manuel e também do Léo, que sem dúvida já iria fazer uma grande diferença na folha salarial. E o último atleta é o caso do Marcelo Moreno, atacante de 33 anos, que ao menos no primeiro semestre de 2020 foi contratado como a grande expectativa de gols para a Raposa, mas que no final das contas foi uma decepção total, por aqui até que jogou muito, sendo 32 partidas, mas marcou apenas 3 gols. E bom, ele não sei se vai continuar mesmo parecendo agora, porque além de o Cruzeiro pagar o teto estabelecido, que é de 150 mil por mês, ainda conta com a ajuda de alguns investidores e patrocinadores para bancar o salário do jogador, que é algo próximo de 350 mil mensais, igual no caso ali do Léo, o Henrique, o Fábio, tinha um contrato previsto que agora, em 2021, quando o Cruzeiro subisse para a Série A, iria ter esse aumento, mas agora nem sei o que vai fazer em relação a isso. Recentemente, o Globoesporte.com informou que uma equipe lá da Bolívia estava interessada na sua contratação, mas até o momento não teve nenhuma confirmação de que eles realmente fizeram uma proposta oficial ou algo do tipo. E vocês, dentre esses 3 jogadores, acham que pelo menos algum poderia ter continuidade aqui na Toca da Raposa? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Temos que falar também sobre o Wellington Paulista, onde também na última semana o Super Sports informou que o Cruzeiro vinha monitorando a situação e achava uma boa ideia a volta do atacante para o Cruzeiro justamente nesse ano do centenário. Bom, o Wellington, que tem muito reconhecimento aqui pela torcida, pois já passou 4 temporadas aqui, marcou mais do que 92 gols, ou seja, tem muita moral. Isso ainda lá em meados de 2008 até 2011, mas depois disso saiu, foi jogar no futebol inglês, na Arábia, na China, e voltou ao futebol brasileiro, onde está tendo muito destaque atualmente pelo Fortaleza, clube que ele está desde 2018, e por lá nessa temporada ele já marcou 15 gols, que é o principal artilheiro assim, da equipe lá do Nordeste, e infelizmente não parece que vai abrir mão fácil do jogador. Isso porque o site Fogão.net divulgou que o Botafogo tem interesse também na contratação do atleta. Botafogo que também vai disputar a Série B, ou seja, está no mesmo nível do Cruzeiro, mas de acordo com esse portal, o Fortaleza não tem interesse nenhum da liberação do atleta. Não pelo menos assim de graça e abrir mão, rescindir esse vínculo, porque acho muito difícil eles achar um atacante de fazer tanto gol de jeito por um custo-benefício tão baixo. Ele que já possui seus 35 anos de idade e recebe um salário bem assim, compatível com o Cruzeiro para essa atual temporada, que é algo próximo de 150 mil mensais, e eu fico até meio assim, por que o Cruzeiro não contratou ele inicialmente, ali, principalmente no início do ano passado, porque poderia ser uma solução bem viável e barata, visando esse setor de centroavantes, que agora não tem nem o que reclamar, pelo menos tem um Rafael Sobis, que deu um jeito ali nesse setor, e o Marcelo Moreno, que foi sim uma boa contratação, mas assim, pensando dentro de campo, não foi absolutamente nada financeiramente viável para o Cruzeiro, visto que também está com muitas dificuldades para pagar o salário dos jogadores. E vocês, acham que o Wellington Paulista poderia ser interessante para o Cruzeiro, principalmente agora nesse ano do centenário, ou acham que ele já está velho demais e não cabe aqui na Toca da Raposa? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. E o último assunto desse vídeo é sobre o atacante Robson, que atualmente está no Coritiba. O último assunto desse vídeo é sobre o atacante Robson, atleta que foi um dos destaques do Brasileirão nessa última temporada, onde disputou a Série A pelo Coritiba. Bom, um assunto importante é que ele poderia ser viável para o Cruzeiro, principalmente porque ele está se encerrando um vínculo lá com a equipe do Paraná, já ao término dessa Série A. Enfim, tem um salário também bem viável para a realidade financeira do Cruzeiro e poderia ser, sem dúvidas, fundamental para essa atual temporada. Jogador que atua tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, e mesmo não sendo um atacante fixo ali que vai ficar esperando a bola chegar, ele jogou 45 partidas, marcou 12 gols e ainda contribuiu com outras 7 assistências. Números excelentes para um atleta que possui atualmente 29 anos de idade. Já passou por equipes igual o São Paulo e ano passado estava jogando lá no futebol da Tailândia, chegou esse ano ao Coritiba sem muitas expectativas, mas acabou sendo uma das salvações da equipe, que mesmo assim não conseguiu se livrar do rebaixamento.
a equipe lá do Sul que vem tentando uma renovação de vínculo com ele, mas isso parece bem inviável justamente porque ele vem recebendo várias propostas salariais bem maiores que o Curitiba não tem condições de cobrir e também algumas equipes da Série A vêm sondando a contratação do atleta. Bom, o Botafogo também é um dos outros clubes, além do Cruzeiro, que demonstraram um certo interesse na sua contratação, mas nada de, por exemplo, conversar com um atleta, empresário, ou longe de fazer uma proposta oficial. Mas assim, fica uma pergunta para vocês, será que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, principalmente agora nessa montagem de elenco, e nesse setor de pontas que a Raposa deve buscar pelo menos mais um jogador no mercado? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!